Tópico 6. Um antídoto para o cansaço. Faz quase 20 anos que meu irmão, hoje trabalhando em um campo missionário, me ensinou um hino que eu não tinha escutado antes. Ele gosta de tocar piano e toca-o belamente, de modo que se assentou junto ao teclado e tocou a melodia simples e cantou as amadas palavras de um hino que desde aquele tempo eu guardei na memória. Os acordes melódicos desta peça muitas vezes me acompanham quando dirijo ou faço um passeio em solidão, ou volto tarde demais de um dia de pressão e exigências. Na realidade, o hino não é novo. É uma antiga peça baseada num primitivo hino grego que data do século VIII. Triste estás, cansado e aflito, pobre sem vigor, vem a mim, diz um que inspira paz e amor. Quais as marcas que me indicam seu poder real? Nos seus pés e mãos e lado há um sinal. Se confiam na promessa, salvará no fim? Anjos santos, o universo bravda, sim. Certamente no lar e no coração de alguma alma que ler este livro há um suspiro silencioso, uma ferroada de fadiga espiritual, um profundo e permanente cansaço. Não é de admirar nosso ritmo, a atividade incessante, o barulho, as interrupções, os prazos finais e as exigências, o programa diário e os periódicos sentimentos de fracasso e futilidade bombardeiam nossos seres como o bombardeio de uma cabeça de ponte na praia. Nossa tendência natural é abanar uma bandeira branca, gritando: "Desisto! Eu me entrego!" Este, naturalmente, é o extremo perigoso de estar cansado. A decisão de abandonar a embarcação, de atirar a toalha, de ceder ao desânimo e desistir. Não há nada de errado ou antinatural em sentir-se cansado, mas é completamente errado abandonar o navio no meio da batalha. Cansar-se é a consequência de muitas experiências, nenhuma delas má, porém todas elas exaustivas. Para citar algumas, veja as seguintes. Podemos estar cansados de esperar. Estou cansado de clamar, secou-se a garganta, os meus olhos desfalecem de esperar por meu Deus. Salmo 69:3. Podemos estar cansados de estudar e aprender. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Eclesiastes 12:12. Podemos estar cansados de combater o inimigo. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. 2 Samuel 23:10. Podemos cansar-nos de crítica e perseguição. Estou cansado de meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama como um choro e molho meu leito com lágrimas. Os meus olhos vêm se consumindo pela mágoa. Tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Salmos 6, de 6-7. Muitas coisas são ótimas em si mesmas, mas nossa força em seus limites, e antes que passe muito tempo a fadiga puja nossos pés debaixo de nós. Quanto mais tempo o cansaço se alonga, tanto mais enfrentamos o perigo daquela condição cansada que agarra nosso homem interior pela garganta e estrangula nossa esperança, nossa motivação, nossa chama, nosso otimismo, nosso encorajamento. À semelhança de Isaías, desejo dizer: a palavra que ampara o cansado. Com a palavra de estímulo, Isaías 54. Visto que nosso Senhor nunca se cansa, Ele pode dar força ao cansado, realmente Ele pode. Se você questionar isso, deve parar e ler Isaías 40, de 28-31. Faça-o agora mesmo. Entendamos, porém, que Deus não dá força e estímulo como um farmacêutico havia a receita. O Senhor não promete dar-nos algo para tomarmos de modo que possamos enfrentar nossos momentos de cansaço. Ele nos promete a sua própria pessoa. Isso é tudo e é suficiente. O Salvador diz:
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, de 28 a 30. E Paulo escreve, pois ele é a nossa paz. Efésios 2,14. Em lugar de nossa exaustão e fadiga espiritual, ele nos dará descanso. Tudo o que ele pede é que vamos até ele, que passemos algum tempo pensando nele, meditando sobre ele, falando com ele, ouvindo em silêncio, ocupando-nos com ele, total e completamente perdidos no esconderijo da sua presença. Considerai, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Hebreus 12, 3. O cansaço, por favor, observe, pode resultar em desmaio. Está você cansado, oprimido, angustiado? Venha ao Salvador. Venha imediatamente, venha repetidamente, venha ousadamente e descanse. Quando foi a última vez que você veio ao Senhor totalmente só e lhe deu sua carga de cuidados? Não admira que você esteja desanimado. Você está cansado. Venha, descanse. Ele pode tomar para si o seu problema. Fim do tópico 6. Tópico 7. Descida final. Comecem a orar. O incidente ocorreu em 1968, num avião que se dirigia a Nova York. Era um voo de rotina e normalmente uma obrigação normal. O tipo de voo de que eu gosto, tranquilo, mas este provou ser o contrário. Descendo para o local destinado, o piloto percebeu que o trem de pouso se recusava a funcionar. Ele operou os controles para trás e para frente, tentando várias vezes fazer a engrenagem encaixar-se, sem êxito. Então pediu instruções à torre de controle enquanto circulava o campo de pouso. Buscando soluções para o problema, o pessoal do aeroporto espalhou espuma sobre a pista de aterrissagem, enquanto os carros de bombeiro e outros veículos de emergência se colocavam em posição. O desastre estava a poucos minutos adiante. Enquanto isto, os passageiros eram informados de cada manobra naquela voz calma, animada, que os pilotos costumam usar em ocasiões como esta. Os comissários de bordo deslizavam-se em torno da cabine com um ar de fria reserva. Foi dito aos passageiros que colocassem a cabeça entre os joelhos e agarrassem os tornozelos pouco antes do impacto. Era uma daquelas experiências do tipo, não posso crer que isso esteja acontecendo comigo. Havia lágrimas, sem dúvida, e alguns gritos de desespero. O povo da aeronave estava agora por poucos segundos aguardando o pouso. De repente, o piloto avisou pelo interfone. Estamos começando nossa descida final. Neste momento, de acordo com os códigos da aviação internacional estabelecidos em Genebra, é de meu dever informar os passageiros que, se creem em Deus, deve começar a orar. Sinto-me feliz em relatar que o pouso de barriga ocorreu sem transtorno. Ninguém saiu ferido. E fora algum dano mais ou menos extenso ao avião, o incidente nem seria lembrado. Mas um parente de um dos passageiros telefonou para a empresa logo no dia seguinte e perguntou a respeito da regra de oração que o piloto havia citado. Ninguém se prontificou a dar qualquer informação sobre o assunto. A resposta fria e reservada foi simplesmente sem comentários. Surpreendente. A única coisa que trouxe à luz aquela oculta regra secreta foi a crise. Levada ao extremo, encurralada na parede, totalmente confusa, todas as vias de escape fechadas. Só então nossa sociedade se abre à lembrança de que Deus bem podia estar ali. Se creem, devem começar a orar. Isso me faz lembrar um diálogo que acompanhei pela televisão numa dessas noites quaisquer. O sujeito que estava sendo entrevistado tinha voltado vivo.
do Monte Santa Helena, com fotografias e pista sonora de seu próprio pesadelo. Repórter de uma estação local de televisão, ele estava muito perto da cratera, quando a montanha subitamente deu sinais de vida, vomitando vapor e cinzas a alguns quilômetros de altura. O repórter literalmente correu para se salvar. Com uma câmera rodando, o microfone ligado, estas fotografias estavam naturalmente borradas e obscuras, mas sua voz era algo fora de série. Periodicamente, ele rateava. Ele admitiu depois que tudo isso foi apresentado na entrevista e que apenas vagamente se lembrava de dizer muitas daquelas coisas. Era sinistro, quase pessoal demais para ser revelado. Ele respirou profundamente, soluçou diversas vezes, suspirou e falou diretamente com Deus. Nada de formalidades, nada de lugares comuns, apenas o grito de desespero de uma criatura em crise. Coisas tipo assim: "Oh Deus! Oh meu Deus! Socorro! Socorro! Oh Senhor Deus, salva-me! Deus, eu preciso de ti! Por favor, ajuda-me! Eu não sei onde eu estou!" Mais soluços, mais respiração rápida, cuspe, engasgo, tosse, suspiro. Está tão quente, tão escuro. Socorre-me, Deus, por favor, por favor, por favor, te imploro, ó Deus. Nada há que se compare com a crise quando se trata de descobrir a verdade oculta da alma, de qualquer alma. Podemos mascará-la, ignorá-la, tentar superá-la com fria sofisticação e negação intelectual, mas tire-se a almofada do conforto, remova-se o escudo de segurança e enfrente-se à ameaça de morte sem a presença de alguém para afastar o pânico do momento, e é quase certo que a maioria dos que estão nas fileiras da raça humana começam a orar. Davi certamente o fez quando, num lago horrível, num charco de lodo, ele testifica que Jeová ouviu o seu clamor. Salmo 40, de 1 a 2. Assim fizeram Paulo e Silas naquela antiga prisão filipense, quando tudo parecia sem esperança. Atos 16, 25 e 26. Foi do ventre do abismo que Jonas clamou por socorro, sufocando-se em água salgada e engolfado pelas correntes do Mediterrâneo. O profeta clamou em sua angústia. Jonas 2, verso 1 ao 4. O velho rei Nabucodonosor também o fez, recém-saído de um cerco de insanidade, quando ele perdeu a razão e viveu como um animal selvagem no campo. Aquele ex-paciente mental levantou os olhos ao céu e derramou os sentimentos de sua alma ao Senhor Deus, aquele a quem o rei havia negado em anos anteriores. Daniel 4, 29 e 37. A crise esmaga, e no esmagar, muitas vezes, ela refina e purifica. Você pode estar desanimado hoje, porque o esmagamento ainda não levou a uma rendição. Tenho permanecido ao lado de muitos moribundos. Tenho assistido a muitos quebrados e feridos. Por isso não posso crer que o esmagamento seja um fim em si mesmo. Infelizmente, porém, os golpes brutais da aflição são necessários para amolecer e penetrar os corações duros, muito embora tais golpes, a miúde, pareçam injustos. Lembre-se da confissão de Alexander Solzhenitsyn. Somente quando me deitei na palha apodrecida da prisão foi que senti dentro de mim os primeiros movimentos do bem. Aos poucos foi-me revelado que a linha que separa o bem e o mal passa, não através de estados, nem entre classes, nem entre partidos políticos, mas exatamente através de todos os corações humanos. Assim, bendita seja a prisão por haver estado em minha vida. Essas palavras proporcionam uma perfeita ilustração da instrução do salmista. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, 67 e 71.
Depois que as crises esmagam suficientemente, Deus entra para consolar e ensinar. Acha-se encaminhado para uma colisão? Engolfado em crise? Sintonize na voz calma de seu piloto. Ele sabe precisamente o que está fazendo e as aterrissagens de barriga não amedrontam nem um pouquinho. Fim do tópico 7.